Sabia, cucuri. Bora lá começar mais uma semana, Cucuri. bichos! Vamos todos morrer com Hugo van der Ding. E agora íamos mesmo. Posso, Se calhar menino? vamos. Creio que sim. Pianíssimo. Ah, lá vem o pífaro. Isto é um pífaro, sim. Pífaro Piano mágico do faro, Van der Ding. piano Tem que ver faro. os vídeos para perceber que isto é um É pífaro. um pífaro que faz vários instrumentos. É É um isso. pífaro já bastante É um moderno. tipo um sintetizador. Isso. É, mas em pífaro. Neste Vamos. dia, estávamos em 1910 e morria em Aiden. Como é que o Aiden? Como é que o Aiden ir embora? Isto fica também na Suíça. Também porque esta música é da Suíça. É por causa da Aide. Ah, claro. Que ligações. E morreu aos 82 anos Henri Dunant. Henri. Não estou a Henri ver. Dunant. Não estão a ver. Porque ele já morreu, claro. Também é há bastante verdade. tempo, estou em 1910. Com 82 aninhos, não é? 82 aninhos. Falamos deste homem que foi o fundador da Cruz Vermelha. O Uau. Henri nasceu em 1828 em Genebra e, portanto, o que é que Quem sai aos seus? não é de Genebra, portanto Neste ele não caso- saiu aos seus. Ficou por ali, portanto. Ficou por ali. E bem. E bem, a família era bastante conhecida lá em Genebra, não pelos escândalos sexuais, eram até pessoas bastante retas religiosamente, portanto não se aventuravam Que havia muito nas escândalos, festas. havia, mas não era por isso que eram conhecidas. Não, eram conhecidos por outras coisas. Sim, não riscavam muito. Era tudo mais em clássicos. Normativo. Sim, era Não muito. havia um Era- reverse. Não havia, Vamos. não. Essa senhora nem morreu sem saber o que era um reverse girl. Mas era conhecido, claro, pelo trabalho social. Eles ajudavam muito os pobrezinhos, porque nós já sabemos que os pobrezinhos, se a gente de facto não os ajudar, aquilo é uma desgraça. Mas isso também conta sempre para a biografia dos ricos, não é? Faz sempre boas linhas também para a Sim, biografia é dos verdade. Eu estava outros. aqui a brincar um bocadinho. Eram pessoas de facto muito dedicadas e com um sentido grande do dever comunitário. Tinham um papel fixe. É sempre mais giro a gente dizer que ajudava os pobrezinhos. Claro. Mas eram pessoas fixe. E o nosso Henri tem, a uma certa altura, negócios na Argélia. A Argélia era uma colónia francesa. E ele chega lá e havia, portanto, muitos europeus que iam para colónias europeias tentar a sorte. E ele abre lá uma empresa para exploração da água, assim umas coisas. E chega lá e percebe, viu-se envolvido numa coisa burocrática. Faltava um papel e ele não tratou disso lá Segue em a minha Genebra. colega. Tal e qual. E ele, aquilo corre mesmo mal, não é? Vê que não tem uma data de licenças, ele tinha investido todo o dinheiro que tinha naquilo e diz assim: bom, eu tenho que ir resolver isto. E resolve ir falar com o próprio imperador, Napoleão III, na altura, imperador dos franceses. Estamos ali, 1860, para ir para essa altura. E vai falar. Ele tinha um escritório em Bérgamo, o imperador. O escritório. Havia às Ele podia terças-feiras. Mas falar, percebe, sim, até sim. porque havia guerra. Na altura havia aqui uma guerra da Crimeia. Havia uns conflitos na Europa. E ele, de facto, a caminho, passa por uma batalha terrível. É apanhado no meio de uma batalha, no norte de Itália. E ele fica ali no meio daquilo tudo, naquela cidade, e fica horrorizado com o que vê, com a grau de destruição e, sobretudo, em como as baixas, muitas das baixas de soldados eram evitáveis se houvesse alguém que socorresse aquelas pessoas que morriam a sofrer imenso nos campos de batalha, não é? E ele disse assim: não, nós temos que arranjar uma maneira de socorrer os feridos. E organiza lá, improvisadamente, começa a chamar as pessoas da cidade e diz assim: ajudem-nos, vamos juntar-nos, voluntários, sim, vamos apanhar estas pessoas e ajudá-las e tratá-las e fazer essas coisas. Tudo todas. espontâneo, sem, Tudo espontâneo. Sim, assim, nessa base. Então, mas não fazemos nada, coitadinhos. Essa história. Não sei, coitadinhos, não sei se era essa a ideia. E é muito impressionado com esta batalha que ele vai escrever um livro sobre a necessidade de se criar uma entidade não supranacional, portanto, não era cada exército tinha, era uma coisa que não se envolvia militarmente nas coisas, não tinha a ver se era A, se era B, se era este, se era aquele, mas que tratasse, acolhesse de um lado e do outro os feridos e os socorresse e os levasse para um hospital, ou não era preciso levar para um hospital, Em que a causa é a vida, a salvação, não é? Tal e qual, é Ponto. salvar originalmente os soldados. E pega no seu livrinho que ele escreve e começa a ir bater à porta de líderes. Fazia isso, e bater à porta do primeiro-ministro inglês, bater à porta do imperador dos franceses, bater à porta do rei de Itália ou do primeiro-ministro de Itália. Ia fazendo essas coisas todas para esta ideia de uma organização neutra que prestasse apoio aos soldados. E é assim que nasce em 1863 o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que hoje é um símbolo reconhecido em todo o mundo, que é o quê? É uma cruz vermelha num fundo branco, precisamente. Não é o único,
Nos países muçulmanos chama-se crescente vermelho e é uma bandeira branca também, mas com uma lua desencarnada, mas é vermelha porque é a cruz vermelha, não é? Que é o símbolo do Islão. É o símbolo do Islão. E mais recentemente também criaram o cristal vermelho, que é um quadrado de esgalha, assim a fazer losango, não é? Que é um símbolo sem conotações religiosas. Ainda que a cruz vermelha, não escusavam ter ouvido isto, não é um símbolo religioso, se pensarmos bem, é apenas a bandeira da Suíça invertida. Invertida, claro! Portanto, não 34 anos neste planeta! Vocês de facto. Obrigado, Hugo. É que ainda por Já cima o meu valeu. filho tem uns tojos de médico comprado num supermercado cujo nome começa por L. E que é precisamente uma inversão das cores. E eu olhei para aquilo tipo, isto de facto parece a bandeira da Suíça. E não estava. repente só agora é que- Oficializou. Ficou oficializado brain agora. fart. Sim, claro que a cruz é um símbolo religioso cristão, mas não era essa a ideia original. E depois, é um símbolo, de facto, para nós, e para quem suponho a maioria das pessoas que nos está a ouvir, espero que sim, e portanto, que vivemos em países pacíficos, é um símbolo que nos lembra o quê? As campanhas, os peditórios também, a importantíssimo papel na recolha do sangue, todas essas campanhas. Mas para muitos outros países, claro, é um símbolo que representa a ajuda possível para quem vive em países diferentes dos nossos em termos de pacífico ou em guerra. E se a missão original era socorrer os soldados feridos na guerra, hoje é um verdadeiro batalhão de voluntários da Cruz Vermelha que vão a correr, não aqui. Até dá para as duas coisas, a correr É composto. com verbo ou tirar separando o ar. Pode ser a correr. Vão a correr, a correr. a correr, nunca mais ninguém os vê. A qualquer tragédia, desastres naturais e também aquelas que são causadas pelas pessoas, a guerra, nomeadamente. e outras Yeah. também. E pagam muitas vezes com a sua própria vida estes voluntários da Cruz Vermelha. São também, como já falámos aqui, a principal agência de recolha de sangue em todo o mundo, em todo o lado. Não foram livres de críticas, já acusaram, houve muitos céticos logo na altura. Depois, já na Primeira Guerra, portanto ele já tinha morrido, este Henri, disseram, mas tomar conta dos soldados e mandá-los outra vez para a frente, isto é perpetuar a guerra. Então pronto, não deixamos de morrer, é melhor assim, a guerra acaba Assim mais acaba a depressa. história. Pois. E depois tem um papel aqui um bocadinho polémico, o seu silêncio na Segunda Guerra Mundial em relação ao Holocausto. Rapidamente aprenderam a lição, emendaram a mão e desde então é a organização mais importante em todo o mundo, a organização internacional que toma conta de facto desta ação de socorrer pessoas, levam alimentos, toda a gente viu na televisão. Aliás, esta história de vão a correr, sempre que há uma imagem de qualquer uma destas tragédias, Sempre. vemos sempre alguém da Cruz Vermelha, identificados, claro, com o seu símbolo nas costas. E pronto, e levam também cuidados de saúde, mesmo em tempo de paz, cuidados de saúde, alimentação, enfim, levam vida a todos os cantos do mundo. Uma nota aqui, o mundo não tem cantos, Ana, o planeta é redondo. Epá, Já eu não sei porque é que eu venho. Porque eu até sou. Enfim. Parece uma instituição que está há tantos Grandes anos no meio de epifanias. nós, não é? Há tão mais tempo no meio Sim, de mas nós. já são uns anuos, 160 anos, né? Eles fizeram 150 há Sim, sim, há pouco tempo. muito Mas sim, Mas que rede, como é que só há não é? 150 Só, anos é que se lembraram claro, de fazer isto quando há guerras Pois. desde o início dos tempos? O nosso Henri foi também um dos promotores da Convenção de Genebra, uma convenção que se tem falado muito nos últimos dias, aliás, fala-se sempre que há guerras. Isto é o quê? É um tratado entre todos os países, ou muitos países, para dar uma forma mais humana à guerra. É dizer, a guerra existe, é uma realidade humana, mas temos que lhe pôr limites no que se pode fazer. E ouvimos muito nas notícias a Convenção de Genebra, porque é um acordo assinado por muitos países, ou quase todos, em que diz não podemos Não usar vale armas tudo. químicas, não podemos matar civis, não podemos fazer não sei o quê, não podemos pôr veneno na água. E eu não conheço nenhuma guerra onde a Não, Convenção de Genebra não tenha respeitada. sido desrespeitada em grande escala. Daí ser notícia sempre também, não é? Claro, Essa quando falam referenciação disso do atropelo Sim, o fósforo constante, não é? branco, todas as coisas nós Sol. napalm, todas essas coisas, e sobretudo a parte dos civis, que é uma coisa, o princípio basilar da Convenção de Genebra. Entretanto, a sua vida leva aqui uma reviravolta gigante, ainda por causa dos seus negócios lá na Argélia. A coisa correu mesmo mal e ele acaba por ser implicado num escândalo de desvio de dinheiros, de corrupção, que vai destruir absolutamente a vida. Apanharam, não sei se o apanharam, há um processo assim, de umas falcatruas. Ele é expulso da Cruz Vermelha, juntam-se todos e dizem: você deixa de fazer parte,
progressivamente, mas em um espaço de meses, tiram-lhe todas as condecorações que ele tinha, vários organismos. Ele tinha sido armado de cavaleiro, imagina, o governo italiano, o governo português, tiram-lhe tudo. Genebra, e depois era uma família calvinista, aquela coisa, levam o bom nome, tudo muito a sério, e portanto ele ficou pobre mesmo. Meu Deus. E saiu de Genebra, nunca mais para lá voltou, muda-se para Paris e mesmo pobre, gastou deixou a família mesmo na miséria, porque tudo o dinheiro que tinha era para ajudar e para criar. O seu trabalho humanitário continuou, mesmo quando já era francamente pobre. Até que uns anos depois, bastantes anos depois, há um jornalista que resolve escrever um artigo, descobre a história dele. Ele era vivo ainda, só que vivia completamente pobre, ninguém se lembrava mais dele e a Cruz Vermelha não usava o seu nome. E ele escreve um artigo num jornal alemão, até o título era Henri Dunant, o fundador da Cruz Vermelha. E é uma redescoberta absoluta. As pessoas começam a ler a história daquele homem e dizem: isto é incrível, não é? Isto é uma história incrível deste homem. E ele começa a receber donativos de gente importante, gente influente, que disse assim: bem, este homem precisamos de lhe deitar a mão. E é assim que a sua situação económica melhora e o seu nome também é recuperado e ele começa a reganhar o seu prestígio e hoje em dia é celebrado pela própria instituição como o seu fundador. E é uma reabilitação pública em grande. Em 1901 recebe pelo seu trabalho o Prémio Nobel da Paz. É o primeiro alguma vez atribuído, é para ele. Não está sozinho, como organização. A Cruz Vermelha Internacional tem mais prémios Nobel da Paz do que qualquer outra, que é incrível. É muito fixe. É muito difícil nos tempos que correm, em todos os tempos. Nós é que estamos a correr estes tempos e, portanto, achamos que é hoje. Claro. Não vermos o mundo como um lugar sinistro, não é? Quando nós pensamos nesta capacidade humana de causar destruição. É mesmo muito triste. A nossa única esperança é lembrarmos de que por cada pessoa capaz de causar dor e sofrimento, existe outra pessoa que sai do seu caminho para aliviar essa dor e esse sofrimento. O Henri Dunant morreu faz hoje 113 anos.